E aí vou apresentar agora essas duas maravilhosas aqui. Aqui temos Bianca Santana, que é jornalista, escritora, doutora em Ciência da Informação e mestra em Educação pela Universidade de São Paulo. É diretora executiva da Casa Sueli Carneiro, que compõe a Coalizão Negra por Direitos. É autora dos livros Quando Me Descobri Negra, Arruda e Guiné, Resistência Negra no Brasil Contemporâneo, Continuo Preta, A Vida de Sueli Carneiro. É professora do curso de jornalismo da FAAP. E está lançando esse infantil maravilhoso, Diálogos Feministas e Antirracistas e Nada Fáceis com as Crianças. É verdade. Eu que tenho que atualizar. Relaxa. A gente vai no improviso, vamos lá. É professora do curso de jornalismo da FAAP e da pós-graduação em estratégias de comunicação digital da Fundação Getúlio Vargas. Também é comentarista no Jornal da Cultura. E temos aqui Yara Nakahana Monteiro, que é escritora luso-angolana. Sua escrita aborda temas como migração, colonialismo e ecofeminismo. Seu primeiro romance, Essa Dama Bate Bué, foi nomeado para o Dublin Literary Award e está traduzido para várias línguas. Em 2022, seu livro de poesia, Memórias, Aparições, Arritmias, recebeu o Prêmio Literário Glória de Santana. Yara tem trabalhado na escrita de argumentos e roteiros para curtas-metragens e já morou no Rio de Janeiro, em Luanda, Londres, Copenhague e Atenas. Atualmente reside em Portugal. Bom, nós temos aqui duas autoras que, por caminhos diferentes, acabam falando de temas que se encontram. A Bianca se dedica mais à não ficção, enquanto a Yara tem um romance maravilhoso, que eu recomendo muito, que é a história da Vitória, que é uma mulher que sabe muito pouco da sua história, porque ela sabe que a mãe a deixou com a família, e a família deixou Angola durante o período de guerra e voltou para Portugal, levou junto a criança pequena, e ela volta para conhecer um pouco a história dessa mãe. Só que essa viagem em busca dessa mãe acaba sendo uma história de várias descobertas, que, de certa maneira, são descobertas que você relata um pouco no Quando Me Descobri Negra. Então, eu queria começar essa conversa pedindo para vocês falarem um pouco dessa questão da busca. Porque eu acho que a gente que entende que a gente vive numa sociedade que nos impõe vários apagamentos, vários esquecimentos. A gente precisa buscar muita coisa, a gente precisa buscar uma história pessoal, a gente precisa buscar a história da contribuição do povo negro na cultura brasileira, provavelmente também na cultura angolana. Eu queria saber como é que vocês começaram as buscas de vocês por esses referenciais que levaram vocês a escrever seus livros. Bem, olá a todos e a todas. Para mim é um grande prazer estar de volta aqui à Barra da Tijuca. Eu vivi aqui os meus 2 anos e estar aqui a celebrar os 40 anos da Bienal é também para mim um grande orgulho. A busca, eu acho que é algo que é sempre constante no ser humano. Eu cresci na diáspora, como a Stephanie disse, a minha família é angolana e por causa da guerra tivemos que ir para Portugal. Existe o plano colonial, não é, como vocês sabem, sempre teve uma política de memória e uma política de esquecimento. Eu fui educada no sistema português e, apesar de na minha família se celebrar e se contar a história de Angola, toda a minha educação formal foi baseada do ponto de vista do colonizador. Ainda por cima, eu vivia numa periferia, na periferia de Lisboa, onde a maior parte dos africanos eram residentes, e sofri também todo o género de racismo e discriminação. Era muito comum ouvir vai para a tua terra, ou sua preta, e portanto eu nunca, sempre cresci com uma grande insegurança de identidade.
O que aconteceu quando era já numa fase mais adulta, a paz chegou e eu decidi ir para Angola. E por aí começou a minha busca de identidade, que não foi lá que aconteceu, é interessante, mas foi aqui no Brasil. E um dos livros que me ajudou foi exatamente o de Bianca, Quando Me Descobri Negra, não é? Porque isto demonstra a importância dos movimentos negros e de quando existe literatura disponível sobre quem nós somos. Porque é que é importante nós termos uma memória, uma identidade? Porque é isso que também irá funcionar como bússola. Nós precisamos de uma bússola para o futuro, mas uma âncora também é importante para entender de onde vimos e quem somos, não é? Boa tarde. É uma alegria enorme estar aqui com vocês duas, Stephanie e Ari, estar aqui com vocês também. Tenho uma admiração enorme por essas duas mulheres e muito emocionada sempre com o contato com a Yara, porque eu amei essa Dama Bate-Boé, muita gente aqui deve ter lido também. E tive a honra de participar com a Yara do debate de lançamento online. E foi quando ela me disse que o Quando Me Descobri Negra tinha sido importante também no processo dela, né, nas próprias buscas. Então, é uma honra enorme estarmos hoje presencialmente. E Stephanie, companheira de muitas trocas. Algumas delas com ressaca depois, mas sempre muito bom poder trocar com Stephanie também. E essas buscas, né? Sempre fui uma criança inquieta, como são muitas vezes as crianças. E eu sempre perguntava qual era a perspectiva, então, de quem tinha morado na senzala. Qual era a perspectiva, então, de quem era indígena e estava nesse território invadido? Onde eu posso ler essa perspectiva? Eu perguntava na escola, para a minha família. E a resposta que eu tinha da infância é: não existe. Porque eu pedia um livro. Eu falava, mas onde eu acho esse livro que conta a outra versão? E as pessoas olhavam com estranheza e falavam, não, esse livro não existe. E eu tinha certeza de que existia. Então, o que eu pensava é, não, tudo bem, essa professora também não conhece. Eu vou continuar procurando até que um dia eu vou encontrar. E é muito bom viver este momento em que estamos, em que a gente tem uma série de referências muito visíveis. Porque na minha tese de doutorado, eu vou pesquisar a escrita de mulheres negras no Brasil e encontro a carta que a Esperança Garcia escreveu no século XVIII, denunciando a situação de escravidão, violência que ela e a família estavam submetidas. Então, se essa carta foi escrita no século XVIII, por que nós não tivemos acesso a essa escrita ao longo da vida escolar inteira? Então, eu virei assim uma perseguidora de referências, né? Em 2019, em diálogo com a Cristiane Gomes, uma colega, a gente queria fazer uma antologia de textos de um feminismo negro brasileiro. Até que a gente concluiu que não dá para falar em feminismo apenas, né? A gente precisava ampliar um pouco o referencial. E eu organizei uma coletânea que chama Vozes Insurgentes de Mulheres Negras. E um dos textos ali é da Eunice Cunha. Não sei se vocês já ouviram falar dessa mulher, mas a Eunice Cunha escreveu na imprensa negra brasileira entre os anos 20 e 40. E ela escrevia num jornal chamado Clarim da Alvorada. E eu fiquei procurando no Clarim da Alvorada os textos da Eunice. E tudo que eu encontrava, fosse digitalizado ou em arquivo físico, todos os exemplares não tinham textos da Eunice. E aí era um desespero. Onde está esta referência? Até que por muitos caminhos eu cheguei ao filho da Eunice, Henrique Cunha Júnior, que é professor na Federal do Ceará, e ele me disse, bom, eu também não tenho os textos da minha mãe, mas o professor Amaury Pereira, aqui do Rio, da UFRJ, deve ter. E aí a Amaury começou a me mandar fotos pelo WhatsApp de exemplares do jornal com textos da Eunice. Então, esses textos, eles existem. Nossa referência está aí. Ainda bem que agora mais acessíveis. Então, a gente consegue encontrar textos da Lélia Gonzalez, da Beatriz Nascimento, da Sueli Carneiro, e também os textos literários. Maria Firmina dos Reis publicou Úrsula em 1859. Então, essa busca por um referencial, por um repertório, foi muito presente na minha vida adulta, depois de um percurso interno importante que eu conto no Quando Me Descobri Negra.
isso é muito curioso, porque eu fico muito pensando nisso, assim. Eu fiquei muito tempo negociando com a ideia de escrever, e eu acho que eu só consegui escrever quando eu comecei a ler mais autoras negras, porque eu falei assim, tá, agora, mesmo que eu queira escrever outra coisa depois, eu sei que eu não estou sozinha. Né? E aí eu fiquei pensando muito, quando a gente fala de diáspora, porque eu tenho conversado muito com as pessoas e o pessoal fala assim, Stephanie, a gente traduz muito do inglês, a gente tem sempre muita referência. Falei, bom, gente, mas também precisa, primeiro, a gente tem que olhar mais para as nossas referências aqui, né, as nossas autoras brasileiras, que muitas vezes são publicadas em casas editoriais independentes, né, demora um tempo ainda para chegar no grande mercado, mas também a gente precisa olhar, tipo, se questionar assim, tá, mas quais são os autores africanos que estão publicados aqui? Quais são os autores do Caribe que estão disponíveis aqui? Né? A gente também tem que desconfiar um pouco da geografia e olhar a nossa estante de um jeito crítico e prestar atenção se a gente não está só lendo o que é mais fácil, se a gente não está procurando ativamente ampliar o nosso repertório. E aí, queria que você falasse um pouco, a gente estava conversando, né, antes aqui da mesa, sobre essa questão das aproximações, né, que o Brasil ainda poderia se aproximar mais de Angola, enfim, porque tem esse projeto colonial da gente não se conversar mais. Então, vamos aproveitar que você está aqui. E aí eu queria que você falasse um pouco assim, do que você considera interessante, que você acha que dialoga com o teu trabalho, que poderia vir aqui para o Brasil, teus contemporâneos, assim. Bem, é interessante, porque esta dualidade Brasil-Angola, no entanto, o Brasil não conhece bem Angola, mas Angola bebe muito do que é brasileiro. Eu cresci com as telenovelas brasileiras, com a música brasileira. Aliás, no meu livro, Essa Dama Bate Bué, eu faço referência exatamente a este imaginário, não é? Que nos chega, ou que nos chegava a Angola e a Portugal, do que era o Brasil, também um Brasil em que as pessoas negras também são representadas, ou eram naquela altura. Eu agora confesso que não vejo tantas telenovelas, ou não vejo telenovelas, não é? Mas naquela altura as pessoas negras apareciam sempre em lugares específicos de subalternidade, ou era a babá, ou a empregada doméstica, não é? O que já está acontecendo também uma grande mudança nesse sentido. Eu considero, e por acaso isto é um projeto que ainda está muito embrionário e que eu estou já a trabalhar com algumas escritoras brasileiras, que é a criação de uma rede transatlântica de escritores, mas mesmo uma rede, um género de um LinkedIn profissionalizado, mas que pudesse exatamente ajudar-nos a criar este contacto, esta capacidade de publicação além do Atlântico. Em Angola tem uma não uma grande elevada produção literária, porque nós temos que entender que é um muito jovem país. Só desde 2002 é que está em paz. Foram 4 gerações que viveram a guerra. Aqueles mais privilegiados ou que tiveram a oportunidade, como eu, que cresceram na diáspora, são os que têm mais visibilidade, não é? Como eu, Calafi Palanca, Jamília Ribeiro, o Onjaki. No entanto, existe ainda uma grande produção interna que não tem visibilidade. Estou pensando no Juciante Patissa, que são pessoas que escrevem a partir da raiz, a partir da terra, não é? E depois é interessante porque a literatura angolana também pode ser vista de forma cronológica e como a busca vai variando de geração em geração. Nós temos, por exemplo, o Pepe Tela, o Luandino, a Ana Paula Vieira, que as temáticas dos seus livros são exatamente a independência, não é? A guerra colonial, o que já é diferente, por exemplo, desta minha geração de novos escritores, em que nós já nos debatemos mais com outro género de temáticas, como
a diáspora, a busca e procura de raízes, o que significa ser africano, o que é que significa ser africano fora da África e dentro da África, por exemplo. Obrigada. Bianca, eu acho que tem uma coisa que é importante aqui na nossa conversa, que, de certa forma, os trabalhos de vocês trazem, ao mesmo tempo, histórias individuais, mas que vão se ramificando em várias coletividades, né? Por isso que não me surpreende nem um pouco quando a Yara fala que o Quando Me Descobri Negra ajudou ela no processo, porque eu, quando li, pensei, gente, eu precisava ter lido esse livro há muito tempo atrás. Eu também. Provavelmente ele não existia ainda quando eu precisei muito dele, mas, de certa forma, como eu escrevi um livro do qual eu precisei e ele não existia, eu também entendo esse movimento. Mas, no teu caso, assim, você conversou com várias outras mulheres. Como é que foi o processo de fazer com que essas mulheres contassem as suas histórias? Porque, geralmente, às vezes, a gente interpela e elas não querem falar, elas acham, não, deixa para lá, enfim, acham que estão sendo sensíveis demais, ou, enfim. Como é que é o processo para conseguir essas entrevistas, esses relatos? A gente conversava antes, né? E eu disse que eu me sinto muito mais ativista do que escritora, né? Escritora é um lugar com o qual eu ainda me debato um pouco. E como ativista, eu gosto muito da roda. Eu venho da educação popular. Então, quando eu ainda era adolescente, vivia na zona norte de São Paulo, numa Coab, eu trabalhava como educadora popular na alfabetização de pessoas adultas. Então, essa tecnologia da roda e da aprendizagem conjunta a partir do que vem de cada pessoa é algo muito familiar para mim. E que eu acabo manejando em todo lugar da vida. Então, para esse livro, em 2013, 14, eu participava de um coletivo em São Paulo chamado Casa de Lua. E na Casa de Lua, a gente fazia muitos círculos de mulheres, e um desses era o Círculo de Mulheres Negras, em que cada uma de nós compartilhava um pouco da própria experiência. Então, a ideia era falar sobre gênero, raça, desigualdade de classe, mas não como uma aula, uma palestra, mas a partir dos relatos e das vivências de cada uma. E ao ouvir as vivências, é sempre muito poderoso participar de uma roda dessas, porque as pessoas se reconhecem. E aí, quando uma pessoa conta a própria história, você fala, nossa, mas aconteceu muito parecido comigo. Ou aconteceu muito parecido com a minha mãe, ou a história da minha vizinha é muito parecida. E a gente vai se aproximando dessa noção de escrevivência da Conceição Evaristo, de que não é uma primeira pessoa do singular eu, porque a minha experiência diz apenas sobre mim. É também sobre mim, é sobre o que é singular, mas também é uma primeira pessoa do plural, também é uma história nossa. E aí, ao contar as minhas histórias, muitas vezes é como se isso abrisse caminho para ouvir as histórias das pessoas. Mas, Stephanie, você me lembrou muito uma pergunta que eu ouvi uma vez da Cecília, minha filha, que tem 10 anos, vai fazer 11. E a gente estava viajando pela Serra da Mantiqueira e, enfim, tem lá uma amiga, chegou na casa dela. De repente, estava jantando, né, todo mundo junto, e passou um tempo, estávamos eu, a Cecília e a Rosana, na sala da casa dela, ela mostrando os álbuns do casamento, da infância dos filhos. E quando a gente saiu, a Cecília falou, como você faz para uma pessoa te contar a vida dela inteira? Assim, me ensina! Eu lembrei agora. Não, porque isso era uma coisa que eu observava muito, assim. A minha avó, ela era uma pessoa que ela não gostava de falar. A gente ficava perguntando, sabe? E ela ficava, não, às vezes é melhor esquecer e tal, não sei o quê. E eu falava, não, vó, mas a senhora falava, vou escrever sua vida. Ela falava, não, inventa tudo e só bota meu nome. E a minha avó, ela passou por muita coisa. Minha avó foi empregada doméstica, foi cuidadora de idosos, fez parte da Umbanda, assim, teve uma história de vida muito curiosa e muito impressionante. E aí eu ficava brincando que ia escrever a biografia dela e ela falava, não, inventa. Então, talvez eu precise inventar a biografia da minha avó. Vou usar a fabulação crítica e inventar. Boa.
Yara, eu queria saber o seguinte, você tem esse romance, vários autores que passaram por aqui, pelo café, comentaram muito assim, a questão da autoria negra, de como as pessoas ficam esperando que a gente produza, muitas vezes, narrativas que sejam autorreferentes. As pessoas ficam achando que o seu livro tem alguma coisa de autobiográfico? Eu costumo dizer que o meu livro é 100% autobiográfico e 100% ficção. Que é verdade, não é? Porque a base da minha escrita não se limita à memória ou à biografia, mas também parte dela. Eu não sou a Vitória, mas também sou a Vitória. Vitória regressa a Angola à procura da mãe. Eu também regressei a Angola à procura de mim, da minha africanidade, da minha negritude. É interessante porque a minha mãe, mesmo quando leu o livro, disse: mas como é que tu te lembras? Eras tão pequenina, como é que tu te lembras de como nós saímos de Angola? Eu disse: mãe, eu não me lembro, inventei, não é? Mas isto também tem a ver que as nossas histórias, como tu disseste, Bianca, as nossas histórias não são singulares. Acabam por ser histórias coletivas. Portanto, cada leitor também acaba por ler a história que quer ler naquele livro. Agora, o meu livro também tem um mundo muito imaginário. Não é? Eu tenho um general que gosta de poesia, mas que é um mau caráter, é um violador. Eu também sou aquele general. Se o general gosta de poesia, é porque a Yara gosta de poesia. Mas sim, eu costumo partir do meu pequeno quintal, das minhas pequenas experiências, para observar o mundo e para escrever sobre o mundo. Gente, só queria lembrar vocês que se vocês não fizerem perguntas e mandar no papelzinho, eu vou fazer todas as minhas perguntas e vocês vão ficar a ver navios. Então, assim, participem, aproveitem, não deixem as perguntas todas para o final. Bianca, você está falando sobre essa questão de se ver muito mais como ativista do que como escritora. E aí eu lembrei da Bell Hooks, que dizia que não existe a possibilidade de existir escrita de mulheres negras suficiente no mundo. Se a gente achar que tem muita, ainda precisa ter mais. Eu acho que a gente nunca deve limitar a criação, né, seja ela qual for, a uma espécie de ativismo. Mas você não acha que, assim, reivindicar esse lugar de escritora também não é disputar, assim, todo um imaginário acerca do que é ser uma intelectual negra? Sim. E quando eu digo que eu sou mais ativista do que escritora, não é que eu digo que isso é ativismo. Ativismo é o que eu faço na Coalizão Negra por Direitos, né? É que eu dedico a maior parte do meu tempo a organização política, né? Mais do que sentar para escrever. Mas eu sei que reivindicar esse lugar é importante. E eu tenho grupos de oficinas de escrita. E uma parte importante do trabalho na oficina tem a ver com uma discussão sobre o colonialismo, o patriarcado, o racismo, o machismo, que coloca, muitas vezes, em nós essa noção de que tem uma possibilidade de ser escritor. E se você for homem, heterossexual, viver no norte do mundo e for branco. Então, de algum jeito, a gente que está no sul do mundo já não está nesse lugar de escritor, né? Imagina, no sul do mundo, sendo mulher negra, esse lugar não nos pertence. Então, a afirmação de escritora é, sem dúvida, uma afirmação importante de ocupar lugares possíveis e de existir, né? A gente está, assim, muito perto da abolição. Parece que não, mas 1888 foi ontem, num país que teve quase 400 anos de escravidão. E nesses 400 anos, quando os corpos negros eram objetos vendidos, esse lugar de objeto ficou tão forte que hoje a gente convive com o fato de que os meninos negros são assassinados na rua e a gente continua aqui tendo essa conversa, né? Há 3 semanas, mãe Bernadette
foi assassinada dentro da casa dela, que era também um terreiro, num quilombo na Bahia. E isso é tão normalizado na sociedade brasileira que tudo bem esse corpo ser assassinado desse jeito, porque aquele corpo negro ainda não tem status de pessoa no Brasil. Se a gente não tem status de pessoa, se os direitos mínimos ainda não são acessíveis à maior parte da população brasileira, afirmar-se escritora é algo ainda mais distante. Mas eu concordo com você que é distante e importante. É só uma dificuldade minha mesmo. Você está falando isso e eu me lembrei que hoje de manhã, hoje, às 18 horas, vai estar aqui o Cleiton Nascimento, que é um dramaturgo, ator super premiado, e ele vai fazer um trechinho do monólogo dele aqui, que é Macacos, e depois eu vou bater um papo com ele sobre a peça. E aí eu estava relendo Macacos, e aí tem um momento que ele faz o cálculo, ele fala assim, se você para pensar, 11% da história do Brasil é sem escravidão. E a gente não para pensar nisso. Sem escravidão legal. Isso. Porque escravidão ilegal temos hoje. Isso. Pós-abolição. As pessoas começaram a criar coragem. Essa é muito boa, vou fazer para as duas. Da Ana Beatriz Barbosa. Falando em termos de escrita, aquela que vem do pessoal, e de publicação, aquela que vai para o mundo, como lidar com o sentimento de que aquilo que você escreve é o suficiente para levar para o mundo? Yara, começa você, Bianca. Olha, é interessante o processo de escrita, o processo criativo, não é? O mais importante é nós não nos censurarmos, ou pelo menos foi o que eu aprendi, ou é o que eu sei enquanto escritora. Aquilo que me dói quando eu estou a escrever, eu sei que vai doer no leitor. Aquilo que me faz rir enquanto eu estou escrevendo, quase certeza o escritor vai ler. Aquilo que tem mais efeito no leitor é aquilo que nós temos vergonha de dizer, mas que toda a gente sente ou já passou. Não é? Portanto, a primeira regra, para mim, é se eu tenho vergonha, medo de publicar, é aquilo que vai. Excelente. Quem é a Ana Beatriz? Obrigada, Ana Beatriz. Você escreve. Obrigada. Continue, não desista. Continue escrevendo e, talvez, na minha arrogância, nada do que eu escrevo seja bom o suficiente para ser publicado. E é muito bom olhar para isso como arrogância, porque como assim alguém tão incrível como eu vou assinar esse texto tão imperfeito? E essa é parte do barato, de você se colocar no mundo. É imperfeito, é o que eu tenho para hoje. Quando eu publiquei a biografia da Sueli Carneiro, né, que é Continuo Preta, mais um livro que podia estar aqui, eu publiquei esse livro aos 37 anos de idade, de uma mulher que tinha 70 anos naquele momento, eu tinha 37, com uma determinada experiência, possibilidade, inúmeros desafios. Eu conseguia perceber naquele livro as lacunas enormes que eu ainda vejo nele. E ainda assim eu achei que era importante publicá-lo. E assinar também as lacunas, assinar também as imperfeições, assinar também o que podia ser melhor em outro momento. Mas o perfeito não virá. Então tem também uma lição importante de colocar o seu nome naquilo que é imperfeito e que pode ser melhor um dia. É aquela coisa, depois que a gente publica o livro, a gente tem que aceitar que é o que era o melhor que você tinha para dar naquele momento. A Jéssica mandou uma pergunta interessante, que é: como a tecnologia pode facilitar esse quilombo moderno, onde as histórias singulares podem ser usadas como bússolas para um protagonismo, sem esconder, né, e reconhecer o quanto a história de pessoas negras é impressionante? Vocês acham que a tecnologia ajuda a encontrar outros pares, a navegar pela diáspora? Eu acho que sim, não é? Basta olhar
para este timaço que aqui está. Nós conhecemos primeiro virtualmente, não é? Quando cá cheguei eu já sentia que vos conhecia, o que é muito importante. Agora, eu acho que nós também temos que usar a tecnologia de forma estruturada, com missão, com objetivo, não apenas para entretenimento ou para divulgação do nosso trabalho. Eu, apesar de não ser jovem, considero-me ainda uma jovem escritora. Eu publiquei há 5 anos atrás, essa Dama Bate Bem, em Portugal. Sempre escrevi, mas nunca tinha publicado nada. Era do mundo empresarial. Não conhecia ninguém pessoalmente do mundo literário. Tinha escritores de quem eu gostava, como é óbvio, mas tive que fazer o meu caminho. E a tecnologia ajudou-me exatamente a fazer esse caminho, a procurar e a conectar-me com outras escritoras, tanto na Europa como em África, como aqui no Brasil. Portanto, eu acho que sim, a investigar, a fazer investigações, até de como escrever, entender como abordar algumas temáticas. Portanto, a tecnologia, sim, pode ser bastante útil, não nos podemos limitar a ela também. Não recomendo o ChatGPT, ou como é que aquela coisa se chama, horrível. Estou brincando, mas o Google muitas vezes é nosso melhor amigo, não é? O ChatGPT pode ser também. Não sei. Pode ser. Depois a gente pode trocar um pouco mais sobre ele. Por favor. A gente teve uma conversa aqui, e aí a Nina da hora, perguntaram para ela o que ela tinha a dizer sobre inteligência artificial. Ela falou, eu pergunto antes a vocês, o que vocês consideram uma inteligência? Ela falou assim, é uma ferramenta, gente, é tudo uma questão do uso que você faz. Mas eu achei maravilhoso, porque quando ela falou assim, antes de discutir o que é uma inteligência artificial, o que a gente entende por inteligência? Já bugou todo mundo, saiu todo mundo aqui. Todo mundo achando o ChatGPT meio burro depois dessa pergunta da Nina. Não, e minha hipótese é de que essa mesa não aconteceria e essa Bienal não teria tantas autoras e autores negros sem tecnologia. Então, se a gente olha na história do Brasil, eu falei de autoras que foram publicadas, mas que ficaram muito circunscritas num determinado momento e num determinado lugar. Mesmo Carolina Maria de Jesus, que foi um fenômeno enorme de vendas, ela também ficou circunscrita e um pouco como única. Quando a gente olha o que começou a acontecer com a internet e com as pessoas usando a internet com redes sociais, a gente tem muito mais acesso a obras que haviam sido publicadas no passado e que a gente não conseguia mais encontrar no mercado editorial, como você tem muito mais vozes publicadas. Então, é possível construir uma linha do tempo. A gente pode entender o que aconteceu, por exemplo, com Quilomboje, em 88, nos Cadernos Negros, publicando autoras e autores, também circulando num espaço muito restrito, principalmente do ativismo negro, e o que acontece a partir de 2007, por exemplo, com o portal Guilé 10. Em 2013, com blogueiras negras, blogueiras feministas. Depois disso, você tem uma série de autoras que escreviam no Blogueiras Feministas e nos Blogueiras Negras que vão escrever para grandes veículos de comunicação e que passam a ser publicadas por grandes editoras. Então, tem um fenômeno que é um fenômeno literário, mas também midiático, tecnológico e editorial, que passa pela internet. Assim, porque aconteceu, basicamente, foi a democratização, não é? Isso. Do acesso e da partilha da informação. Criou-se mais um novo veículo de divulgação, sem que se tenha que passar por os gatekeepers, não é? Isso. Hoje em dia pode-se publicar na internet, diretamente, não é? Muita gente passou a tornar a sua escrita pública na internet e assim encontrou uma maneira de criar comunidades, voz, e chegar nas editoras. Eu vou juntar 2 perguntas aqui para a Bianca, porque o Felipe Gussart, a Tati Miranda e o Alexandre Valentim fizeram perguntas parecidas. Eles queriam saber o que você recomenda para
começar a abordar as questões raciais com crianças, porque são educadores e que aí querem saber como começar a tocar nesse assunto com os alunos. Tá bom, assim, agradeço demais a vocês três. O Quando Me Descobri Negra foi um livro que circulou muito em escolas, acho que agora ele circulou um pouco mais em livraria, mas circulou muito mais em escolas antes. E agora esse novo infantil, que é um livro de diálogos. E aí a pergunta que eu faria para vocês é: o que as crianças e os adolescentes trazem para a sala de aula que é uma boa oportunidade de tratar da temática racial? Porque a temática racial está no mundo e está na vida dessas e desses estudantes. Muitas vezes, o que a gente faz, né, como educador, é seguir um curso do que já está planejado e não necessariamente conectado com o que vem como questionamento ou como necessidade de conversa. Então, a primeira coisa que eu recomendo é atenção ao que a meninada traz. Mesmo que não seja direto, mesmo que não seja objetivo. Porque a gente vai ter muito mais possibilidade de uma aprendizagem significativa se a gente partir desse questionamento, dessa pergunta, dessa necessidade que vem da meninada, né? Isso é bastante freiriano, né? Pensando em Paulo Freire e educação popular, mas isso também é muito Bell Hooks, que tem o Ensinando a Transgredir, né? Também é muito baseada no Paulo Freire. A Bell Hooks é bastante freiriana. Então, eu começaria daí. E é lógico que a literatura nos ajuda, porque o texto literário provoca em quem lê, seja individualmente, seja no coletivo, uma série de oportunidades de conversa. Então, minha primeira recomendação seria atenção ao que a meninada traz, e a segunda, os textos literários todos como possibilidade de início de conversa. Eu queria perguntar para vocês que outras coisas, além da literatura, influenciam a escrita de vocês? Porque eu descobri... Eu sempre fui muito apegada à música, sempre achava que a música era uma referência importante para mim. Mas, de repente, eu comecei a descobrir que eu tenho toda uma pira com artes visuais. E aí foi uma coisa, inclusive, maravilhosa, porque eu fui descobrindo colagistas negras, pintoras negras, enfim, fotógrafas. E isso foi abrindo muito assim, o que eu conseguia pensar, por exemplo, em termos de imagem dentro de um poema. Então, eu queria que vocês me contassem um pouco quais são as referências de vocês, o que estimula vocês, além da própria leitura. Bem, para mim o que é importante enquanto movimento no meu cotidiano e o que me pode influenciar são aqueles momentos em que eu estou atenta à vida que decorre. Eu adoro andar pelas ruas, adoro conversa de ônibus, né? Vocês dizem conversa de ônibus, conversa de café. Eu acho que para mim não há melhor inspiração que a vida. Mas eu posso dizer que quase tudo me influencia. Eu agora tenho, por exemplo, tenho uma história maravilhosa com 5 gatinhos que apareceram lá no meu sítio e tenho aprendido imenso sobre a vida familiar de uma família de gatos, porque primeiro apareceu a mãe, a quem eu chamei de África, porque ela apareceu no dia da África, depois trouxe o seu namorado. Agora são mais 3 gatinhos e estou a aprender aquela coisa de que, por exemplo, relações familiares, o gatinho mais novo, que é o mais frágil, teve dificuldade em sair de casa, que não saiu, criou-se ali uma relação estranha com a mãe. Portanto, tudo na vida me influencia. A música, não é? Eu nunca me posso esquecer também do arquivo. Eu gosto muito de arquivo e gosto muito de ir a bibliotecas ainda. Livros antigos, imagens também são bastante importantes para mim, mas basicamente acho que é tudo. Eu acho que é o que eu estou a dizer, é mais como nós nos posicionamos no nosso dia-a-dia e através da atenção existe tanto que nós podemos tirar da observação do outro, ideias que podem tirar também para a descrição de personagens, não é? Acho que tudo na realidade.
Eu tenho um livro que chama Arruda e Guiné, né? E eu sei que você gosta das plantas também, Stephanie. Eu também. Você também. Então tem algo, né, das plantas, não só dos usos que a gente faz delas, mas da observação e da relação, que eu também aprendo muito. E essa observação atenta daquilo que acontece, que é humano, da troca, da relação, mas também com o que não é humano. Então, sempre que eu sento na frente de um rio ou de uma cachoeira, eu fico menos tempo do que eu gostaria. Eu sempre acho que se eu passasse mais algumas horas ali, ia acontecer muito mais coisas dentro de mim do que o tempo que normalmente eu tenho para ficar ali, né? E tem algo também que eu acho muito interessante de conexão com o próprio inconsciente, mas também com o inconsciente coletivo, que está nos nossos sonhos, que está nos arquétipos todos a que a gente tem acesso. Então, eu sou super do tarô, eu amo astrologia, eu jogo búzios o tempo todo, entendeu? Então, assim, qualquer linguagem que me permita acessar algo que não passa só pelo que a minha razão compreende, mas que me dê uma possibilidade de conexão com o que transcende a experiência humana, né, ou do nosso tempo, do nosso lugar, muito me interessa. Vocês estão falando esse lance das plantas. Eu tenho a impressão de que, assim, conviver com bichos e plantar é o tipo de coisa que faz com que a gente entre num outro registro de observação do próprio tempo, né? Assim, sei lá, o tempo que um filhote leva para ficar independente, o tempo que uma planta às vezes leva para florir ou para se recuperar numa fase ruim. Volta e meia eu tenho umas plantas lá que falam assim: ih, coitada, já foi, morreu, daqui a pouco começa a brotar de novo, e eu fico, gente, que maravilha. Eu tenho umas crianças na minha casa também, né? Eu não citei, mas talvez a relação com elas também seja o que mais me ensina sobre o tempo e essa observação, né, de relação. A Luiz Esther mandou uma pergunta muito boa, dizendo que ela é uma jovem estudante, escritora, mas que ela ainda tem algumas inseguranças e muitos sentimentos de autocomparação na hora de escrever. Ela gostaria que vocês contassem um pouco o que pode ajudar a lidar com isso, porque ela está sentindo que isso está atrapalhando a escrita dela. Alguém sabe? Porque Bem-vinda! a minha, neste momento, Onde também você está está? atrapalhada. Olha, eu costumo fazer assim, gente. Eu escrevo, né? Aí deixo um tempinho lá, aí depois eu volto e saio descendo o sarrafo, vou editando. Mas quando eu começo a cortar demais, eu sei que é a hora de parar, porque aí você corta, o texto fica ruim também, perde a ideia inicial que te levou ali. Eu acho que às vezes dar uma afastada e voltar depois é um jeito de lidar com esse editor interno cruel, assim. Não, olha, eu acho principalmente esta nova geração, por causa da tecnologia, nós sentimos sempre que já está feito, que há alguém que faz melhor, não é? Basta nós irmos ao Instagram, há sempre alguém que é mais inteligente, mais bonito, que escreve mais rápido, que produz mais rápido, que também canta, não é? É sempre muito complicado a comparação. Eu acho que nós temos que entender a escrita, ou pelo menos da minha reflexão, o que às vezes me ajuda também a contrariar a minha própria autocrítica, é tentar ver a escrita como algo prazeroso, como uma brincadeira, quando nós brincávamos quando éramos crianças, não é? Remover a pressão, porque assim, não somos nós que vamos escrever sobre o que nunca foi escrito, porque já se escreveu sobre tudo, não é? A diferença é que seremos nós, será a nossa voz. Convém, a mim também ajuda-me quando eu entro num casulo criativo. O casulo criativo também tira-me esta pressão do que é que os outros estão a fazer ou do que é que os outros estão a escrever. Ajuda também a aprender a parar com as pesquisas, não é? Oh, não está perfeito. E costuma-se dizer que é melhor ter
80% feito do que 20% perfeito. Mas eu acho que é um trabalho diário, não é? E a autoconfiança vai crescendo exatamente com a nossa prática. Eu levo tudo pouco a sério. Porque não é assim tão importante aquilo que eu escrevo ou assino. Todo mundo aqui já leu livros ruins, certo? Todo mundo. E a gente sobrevive aos livros ruins que a gente lê na vida. Então tá tudo bem se eu publicar uma coisa ruim também, entendeu? Eu já li tantos. Tudo bem se alguém lê uma droga que foi escrita por mim. Só de saber que eu não estou causando um grande mal para ninguém publicando algo ruim já me dá uma grande liberdade de, escreve aí, sabe? Porque, assim, aquilo que mais fere e provocador, a mim, pelo menos, não é algo que a minha escrita tem condição de transformar. Mas talvez a minha escrita tenha alguma condição de contribuir para que mais pessoas pensem sobre isso. Se alguém tiver acesso a algo que eu li e pensar um pouco que talvez a vida pudesse ser diferente, que talvez mais pessoas pudessem viver, sentir liberdade, ter prazer, se uma pessoa pensar nisso, já está bom. Tudo bem se todas as outras acharem horrível aquilo que eu escrevi. Porque muitas vezes eu mesmo acho, tá? Quando eu vou reler coisas que eu já publiquei, ai, como alguém publicou isso? Outra coisa boa é você entender que, ao publicar, muitas vezes, é um trabalho coletivo. Então, assim, esse livro não teve editora, entendeu? Ninguém revisou esse negócio para ver que estava um horror. Cadê o trabalho do editor aqui? Tudo bem eu ter escrito essa porcaria, mas ninguém podia ajudar a melhorar, né? Passou por um monte de gente, ninguém me avisou, né? Ninguém viu e publicou esse negócio. Então, assim, menos seriedade também ajuda, né? Chegou uma pergunta aqui para a Yara, da Carol. Ela está falando aqui que no Essa da Mabate Boé existe essa busca por um passado que está fragmentado e que coloca também as questões de pertencimento. E que a Vitória se vê nesse entre-lugar. E ela pede que você fale um pouco dessa questão do pertencimento no meio dos trânsitos e como é que você enxerga isso no seu trabalho e na sua vivência. A questão do pertencimento, eu acho que o pertencimento da Vitória acaba por ser também o pertencimento da Yara, que é um pertencimento em trânsito, que é o não lugar com o qual sempre cresci, tanto pela minha identidade pessoal, como pela minha cultura. Eu costumo dizer que no meu corpo, eu tenho o opressor e o oprimido. Eu tenho herança portuguesa branca e herança negra angolana. Portanto, eu estarei sempre entre lugares, até pela forma como o outro me percepciona. Eu até costumo dizer muitas vezes que esta questão do pertencimento está relacionado com a minha identidade, porque a minha identidade depende da geografia onde eu estou. Eu nunca sou encarada pelo outro da mesma forma. Em Angola, eu tenho uma identidade, que é um não pertencimento. Em Portugal, sou vista com outra identidade e também com não pertencimento. Eu acho que o único sítio onde eu sou considerada pertence é mesmo no Brasil. Sou encarada muitas vezes como, não, é Brasil. Parece que ninguém duvida que eu sou brasileira. Isso a mim dá-me um grande descanso, porque não te remove muita... Até começar a falar, não é? Mas dá-me muito descanso, dá-me paz de alma. Mas eu acho que é uma coisa que nós temos... Eu cheguei a um ponto da minha vida que eu tenho que aceitar. Porque senão eu entro num estado bastante depressivo ou de insegurança. E hoje eu tenho um poema que o poema tenta responder à questão, mas de onde é que és? E eu, hoje em dia eu respondo, eu sou de onde estou. Você é brasileira? Sim, sou brasileira. Da Barra. Vou... E acabou todo esse debate. Mas é um lugar lindo de se estar. Podemos estar em muitos sítios. É um lugar...
que nos possibilita a metamorfose. Não é? Todo o lado menos bom tem sempre uma vantagem também. Então eu também tento sempre usá-la. Eu gosto muito de trabalhar com a minha metamorfose, com a minha capacidade de adaptação. E isso na escrita é bastante importante, porque ajuda-me também a colocar no lugar do outro. Não é? Você está falando isso, e eu durante muito tempo fiquei pensando sobre essa questão também, né? Eu também venho de uma família interracial e eu ficava pensando muitas vezes assim, que direito eu tinha de reivindicar minha negritude, porém, as pessoas brancas sempre souberam que eu não sou branca. Então, né, enfim, a gente só precisa se organizar internamente, ficar em paz com quem a gente é. Mas você está falando aí dessa questão de ser de onde estou, e eu tenho pensado muito sobre essas questões de pertencimento, e recentemente eu estava lendo o Edouard Glissant, que ele fala que a gente precisa mudar a ideia de utopia. As pessoas ficam achando que a utopia é uma coisa lá longe, né? Enfim. E que, na verdade, a gente tem que construir a utopia aqui com o que está disponível. E ela está sempre sendo reinventada. E eu fico pensando se as pessoas, às vezes, não têm essa ideia de que o pertencimento é um lugar a ser alcançado e não uma coisa que a gente vai construir, e, às vezes, você construir o seu pertencimento dentro das possibilidades onde você está. É bonito isso que você falou, sim, sim. Porque também há outra coisa que nós também... nós temos, eu tenho feito bastante reflexão sobre a questão do pertencimento. Eu não sei se é um sino, eu não sei o que é isso. Não sei, estamos escutando. Porque assim, nós temos que ter bastante cuidado na questão da identidade. Porque nós não queremos ser colocados numa caixa, mas qual é o risco de sermos nós próprios, a colocarmos nós próprios numa caixa, não é? Qual é que é a definição de pertença a uma cultura negra? É uma cultura negra brasileira, uma cultura negra africana, portuguesa? Porque nenhuma delas também é igual. E o que é que acontece quando você se movimenta e tem em si um pouco de todas essas experiências? Portanto, nós temos que ver também o pertencimento como algo fluido. O pertencimento não é estático. O que você gostava quando era adolescente não é o mesmo que gosta agora. Eu não sou quem era há 2 horas, não. Mas eu não sou a mesma pessoa de cá há 10 anos atrás. Eu não pertenço àquela cultura unicamente, àquele lugar unicamente. Portanto, nós também temos que entender que somos maleáveis e fluidos, mesmo na identidade e em questões de pertencimento. Posso contribuir? Eu tinha muito medo de conhecer qualquer país que fosse do continente africano. Porque eu estava tão confortável na minha identidade tardia de mulher negra, que eu tinha muito medo de confrontar essa identidade que foi duramente construída, né? E quando eu fui à África pela primeira vez, primeiro numa passagem curtíssima para a Etiópia, depois mais alongada no Quênia, com retorno à Etiópia, e foi maravilhoso, porque eu cheguei à Etiópia e todo mundo conversava comigo em amárico. E aí eu entendi que tem algumas etnias etíopes em que eu talvez pareça mais etíope que brasileira, assim, tem fotografias de pessoas etíopes que parecem gente da minha família, assim, de um jeito muito forte. E no Quênia eu estive num encontro de mulheres africanas. Então tinha mulheres de 55 países da África. E nos momentos em que eu estava sem crachá e de boca fechada, todas elas conversavam comigo na própria língua. Porque a gente tem, assim, uma cor de pele que meio que tem mistura em todo canto, então potencialmente cabe em todo lugar. Muitas vezes isso traz uma acusação, né, a história de passabilidade, que é uma coisa muito falada nos Estados Unidos, principalmente. É o quê? Passabilidade, passing. Que é um pouco essa história de pessoas negras de pele mais clara que podem passar por pessoas brancas. E que isso traz uma série de vantagens sociais. Isso é verdade e não é verdade. O que me parece muito fundamental é o que fazer com essa potencial passabilidade. Porque
sempre que eu chego a um prédio chique em São Paulo, as pessoas têm certeza de que eu trabalho naquele lugar. Não é uma passabilidade normalmente que me favorece aquela passabilidade que eu recebo. Ainda assim, eu sei que existe e que é muito diferente da experiência de uma pessoa negra de pele escura, de pele preta. É uma experiência completamente diferente. Mas quando a gente olha no Brasil os dados, os indicadores, quando a gente pega, por exemplo, desemprego, as pessoas brancas são muito menos vulneráveis ao desemprego no Brasil, quando a gente olha os dados, do que pretas e pardas. E aí as pessoas pardas estão menos desempregadas do que as pessoas pretas, que são as mais desempregadas. Ainda assim, preto e pardo está muito perto. O pardo um pouquinho melhor que o preto e todo mundo distante do branco. Por isso a gente chama de negro. Mas quando a gente olha, por exemplo, os dados de violência, de assassinatos, as pessoas pardas são mais assassinadas até do que as pessoas pretas. Mas ainda assim, preto e pardo muito perto e distante das pessoas brancas. O mesmo para o encarceramento. Proporcionalmente, muito mais pessoas pardas presas, até do que pretas e muito mais do que brancas. Então, tem aí esse Brasil negro, de muitos tons de pele negra, que coloca a gente em lugares em que determina as escolhas que a gente faz. E por isso, para mim, é tão importante essa afirmação política, não só como escritora, como no mundo. Porque eu uso essa minha possibilidade de fluidez, de estar em muitos espaços, para quê? Deixa-me só acrescentar uma coisa que eu acho que é importante, porque eu entendo que aqui no Brasil se fala muito da questão de pertencimento, mas vamos lá. Pertencimento. Nós estamos aqui a falar de diáspora e raízes. Nós nunca nos podemos esquecer que o pertencimento também fez parte do projeto colonial. E porquê é que o pertencimento é hoje uma grande questão? Porque nos foi tirada a memória, foi-nos retirada a identidade. E a história do colorismo, pardo, negro, ou mestiço, cafuço, como se diz em Angola, isto também fez parte do projeto colonial. Em Angola, para ser um negro, que se consideravam ser um negro assimilado, era de acordo, não é? Com a proximidade com a cor branca, não se podiam falar línguas nacionais. Portanto, nós, também para ganhar este lugar de pertencimento, não nos podemos esquecer da memória e da identidade, não é? Que eu acho que é a luta que hoje tem sido feita também. Gente, a conversa está maravilhosa, mas a produção está avisando que eu tenho que encerrar. Eu quero agradecer a todo mundo que mandou perguntas. Infelizmente, não deu tempo de fazer todas. Quero agradecer demais a Yara, Bianca. Obrigada, querida. É uma honra, é uma alegria imensa. Lembrando a vocês que agora vocês podem vir aqui à esquerda, pegar um autógrafo, ter seus livros assinados. Muito obrigada e até a próxima sessão. Obrigada.